Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui novamente, de novo com o nosso podcast. E hoje, infelizmente, não vai acontecer o debate que todos estavam esperando, mas foi reagendado para o dia 3 de outubro, onde vai estar todos os candidatos sentadinhos aqui na minha frente, debatendo sobre todos os assuntos que a cidade precisa saber. E hoje, de frente comigo, eu trouxe Maxwell Silveira, que hoje vai conversar sobre quem é ele, por que escolheu estar na política, por que tudo isso? Será que tudo isso que está acontecendo vale a pena mesmo para conseguir um lugar numa cadeira? É isso que a gente vai ver hoje aqui durante esse podcast e logo após vai ficar salvo no YouTube para que vocês acessem nosso bate-papo de hoje. Maxwell, muito bem-vindo ao podcast. É importante sua parceria aqui com a gente, sua companhia aqui de frente comigo. Como que você está vendo esse ano de eleição tão importante durante séculos que a gente está aqui em Guaranésia? Muito boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes. Então, estamos em um momento ímpar para nossa cidade. Um momento de ruptura com os tempos antigos. Pela primeira vez na história, temos 6 candidatos a prefeito. Isso demonstra uma vontade de renovação por parte da população, independente do resultado que cada candidato venha a ter nas urnas. Então, ou seja, a população pleiteia surgimento de novos líderes políticos. E ao momento, o tempo vai se renovando, né? Exatamente, Marcel. Marcel, a gente percebe que hoje a política de Guaranésia é uma política meio complicada. Ainda mais numa cidade pequena, né? Onde podemos ter cachorros e autistas. Onde muita gente quer soltar fogos, outras não querem, outras querem ver aquela coisa bonita que tá acontecendo. Só que numa cidade pequena, onde tem uma concentração grande de autistas, é complicado ver essa situação, não é? Sim, tem muita questão genética também. Porém, a água que a gente tem bebido no município de Guaranésia, contaminada também, apesar de todos os processos feitos pela Copasa, tem que ser feita uma fiscalização forte nos terrenos que estão ao lado da captação da água da nossa cidade. Questão de fogos de artifício. Durante um período da minha infância e pré-adolescência, eu simpatizava. Porém, quando eu fui entendendo as coisas e vendo que algumas pessoas sofriam com essa situação, idosos, pessoas acometidas de doenças, é, pessoas portadoras de autismo que não podem estar expostas a grandes barulhos, eu me tornei contra os fogos de artifício. Então, eu particularmente não solto fogos de artifício já faz alguns anos. E é importante que os demais candidatos também tenham essa mentalidade. Por quê? Já vemos diversos casos nessa eleição de grupos que soltaram fogos de artifício, alguns assumiram a responsabilidade e pediram desculpas, outros se eximiram da sua responsabilidade e foi provado através de filmagens tais atitudes, né? Muito bom, Maxwell. Maxwell, conta pra gente quem é você hoje durante a política. Olha, eu sou Maxwell, conhecido pela página A Voz do Povo, Guaranés Região, onde eu atuei nos últimos 4 anos, mostrando diversas irregularidades em nossa cidade, coisas boas, ampliando a divulgação de projetos sociais e ajudando sempre dentro do possível, né? Hoje eu sou estudante de Direito, né? Formo ano que vem. E eu trabalhei, fiz estágio em 3 repartições públicas. Trabalhei como estagiário no Fórum de Guaxupé por cerca de um ano. Atualmente estagiei na Câmara de Guaxupé. Eu não vejo a política como profissão. Minha família é daqui, meu pai é o professor Miguel, atualmente aposentado pelo estado de Minas, e minha mãe é uma servidora pública concursada de baixo escalão. Muito bom. Maxwell, muitos consideram a Voz do Povo uma página muito boa que se tornou grande demais para nossa cidade, né? E Maxwell, pode ser que algumas pessoas podem ter visto a página como um meio,
para você criar um nome para que você lançar sua candidatura. Isto prossegue, isso não prossegue? Por qual motivo você realmente criou a página A Voz do Povo? Na verdade, esta página foi criada em dezembro de 2020, quando eu conversava ainda com o Danilo Estrada sobre as questões da cidade. Ele falou: Guaranésia precisa de um blog, uma página, estilo jornal, que mostrasse as irregularidades que acontecem aqui e não passasse a mão na cabeça de políticos, entre outras coisas. Olhasse por esse lado das mães que sofrem com questão de atendimento público, a situação da infraestrutura da cidade e das demais pastas que a gente vê. Então, a gente criou essa página, é, gostamos, né? E atualmente eu considero um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, apesar de ser uma coisa muito séria. Muitas mães colocaram muita confiança no trabalho que a gente faz, pais de família, pessoas que precisam de atendimento na área da saúde. A gente expõe muitas vezes e consegue ter resultados positivos e assim por diante. Então, assim, essa decisão da candidatura, ela veio já faz algum tempo. Eu pleiteava, num dado momento, um lançamento de uma pré-candidatura a vereador. Porém, conversando com o Danilo, ele falou assim: Maxwell, diante dos nomes que se colocam como pré-candidatos, por que você não entra nessa luta também? Independente do resultado, se vai vencer ou não, você tem fôlego para disputar diversas eleições e tenho muita gratidão por isso. Muito bom. O Danilo, durante muito tempo, ele foi ali seu braço direito, né? Hoje ele administra uma página sozinho, que é o Danilo Estrada Normal, onde ele também, além de postar coisas de música, ele também posta algumas irregularidades que acontecem na cidade. Esse trabalho que vocês fizeram todos esses anos foi para mostrar que o prefeito é uma pessoa desregular durante a gestão dele, ou foi apenas para mostrar as coisas irregular que tinha na gestão administrativa dele? Na verdade, a gente criou a página para mostrar as irregularidades, independente de quem estivesse à frente da prefeitura. Independente do patrocínio que viríamos a ter na página, jamais nos corromper em decorrência de patrocínio ou de pessoa que queira investir e patrocinar o nosso trabalho, sem perder a coerência nossa. Então, assim, denunciamos diversas coisas e mostramos também algumas incongruências. Enquanto diversas pessoas brigavam, a gestão Laércio Sintra, num dado processo de cessão de terrenos empresariais, uma das empresas contempladas com terreno pela gestão Laércio Sintra foi a empresa João Carlos Minquilo e Filhos Limitada. Ganhou um terreno da gestão Laércio Sintra, enquanto a população, parte dela, briga por questão política, enquanto na verdade os políticos em si não brigam entre eles. Muito bom. Durante o trabalho que vocês tiveram pela página Voz do Povo, vocês tiveram oportunidade de estar mais atento durante a gestão do Largo Sintra, né? Onde você pode ter agora uma ideia ampliada do que você deve fazer na nossa cidade aqui em Guaranésia como prefeito. Que ideias que você teve em mente durante esse trabalho que você gostaria de mudar assim que entrasse dentro da prefeitura? Primeira coisa que eu percebi que precisa ser feita em nossa cidade, antes de qualquer outra coisa, fazer uma limpeza nos cargos de confiança de tal forma que a cidade nunca viu antes. O que é? Tirar pessoas que não têm competência para estar nas respectivas pastas e colocar pessoas que tenham formação e capacidade técnica ou experiência para estar atuando em cada pasta e assim resolver os problemas da cidade. Se você for designar um secretário de obras, você colocar um professor ou um advogado, vai dar certo? Não vai dar certo. É o mesmo que você, ao invés de colocar na educação, um exemplo, um profissional da área, você colocar um pedreiro na educação, também não vai dar certo. Então, tem que colocar pessoas competentes nas respectivas pastas. Só assim a gente vai conseguir solucionar pelo menos parte dos problemas que a gente enfrenta. A gente sabe que a situação financeira do município não está fácil. Muito bom. Maxwell, o Eliton e o Ronaldo Fernandes te mandam um abraço aqui na live. Um abraço, meus amigos. Obrigado por estarem prestigiando, independente de opinião política, meus grandes amigos. Muito bom. Ultimamente, escolher lados acabam trazendo muita
corrupção, né? Acaba corrompendo algumas coisas. Durante todo esse tempo de eleição, desde o começo do ano, vendo é, candidatos fazendo coisas, é, apoiadores fazendo as coisas, você acha que realmente o trabalho de eleição que está tendo hoje é sujo, é limpo, é honesto ou não é? Uma eleição em uma cidade pequena é muito difícil. A gente presenciou diversos ataques, mas não são de hoje. Esses perfis fakes. Antes mesmo, quando eu ainda era criança, já aconteciam esses ataques por meio da internet, quando a internet começou a criar certa popularidade. Então isso acontece muito. Antigamente, há muitos anos atrás, na década de 70, 80, conversando com os mais antigos, eles faziam barricadas próximo da divisa da Vila Cruzeiro com o Bom Jesus. Quem passasse por ali podia ser apedrejado, agredido, tudo. Então aconteciam muito essas coisas. Políticos contratavam saqueiro porque os adolescentes tacavam pedra neles, essas coisas. Então essa parte, graças a Deus, melhorou. Parou com essas agressões físicas. Em contrapartida, com o advento dos meios digitais, ataques passaram a se dar por meio da internet. E sem a pessoa identificar quem que é, o que eu acho um absurdo. Isso. Bom, ultimamente, páginas como Chega Guaranésia, que estava bem ativa há um tempo atrás, que teve aí uma atenção gigantesca pela Câmara Municipal, onde teve um trabalho aí para mostrar, para desvendar as pessoas que jogam fake news na internet e usam o perfil fake para isso, né? Para que possam ser processadas de maneira que a justiça seja feita corretamente. Infelizmente, não foi todos os candidatos que foram realmente atacados, né? Muitos dos candidatos que foram atacados hoje meio que se tornaram mais fortes no meio da nossa política de hoje. Você acha que esse ataque que deixam esses candidatos mais fortes para que possam estar mais fortificados para ganhar essa eleição? Olha, é natural que quando uma pessoa é atacada, principalmente em cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, isso faz com que a população crie comoção e principalmente empatia para com a pessoa que foi atacada. E a pessoa que destina esses ataques, que destina esse ódio, ela acaba sendo repudiada pela população. Isso é uma coisa normal. Então, quanto mais uma pessoa é atacada por esses meios digitais, por esses perfis fakes, automaticamente a pessoa que foi atacada acaba criando mais popularidade. Muito bom. Falando de voltando para a página do momento, durante esses 4 anos que vocês tiveram com a Página do Povo, vocês foram processados por alguém de grande, o próprio prefeito, pelo vice, ou por alguém é, grande da política, já processaram muito? Olha, a gente nunca sofreu nenhum processo judicial, até porque, como eu sou acadêmico de direito, trabalhei nessas três instituições que mencionei, Fórum de Guaxupé, Fórum de Guaranese, e atualmente trabalhando na Câmara. Isso me trouxe muita experiência e conhecimento para poder saber até onde podemos falar. Eu conheço legislação pública, conheço administração pública e as demais legislações pertinentes. Então, conheço também Código Penal, calúnia, difamação. Então, a gente sempre trabalhou com base na verdade. A gente já sofreu, sim, ameaça por parte até inclusive de secretário, que eu não posso revelar o nome, ao menos que ele venha a nos atacar. Aí nós mostraremos, né, quando aconteceu, temos provas. E assim, só que a gente preza sempre pelo respeito. A gente conseguiu resolver no diálogo, os ânimos exaltaram durante um dado momento, mas conseguimos solucionar na base da conversa. Muito bom. Você acha que a ameaça uma amostra de falta de caráter da pessoa ou do candidato? O que você acha? Com toda certeza. Quantas pessoas a gente vê, nós temos que pregar o diálogo, pregar a reconstrução de Guaranésia. Aí vai ver as pessoas que. Esse tipo de pessoa ali, com pessoa que às vezes destila ódio contra outra pessoa. Algumas semanas atrás eu tive conhecimento de um áudio de um agente político falando coisas horrorosas, dignas de desprezo, de repulsa, quanto
ao candidato João Carlos Minquilo. Eu, particularmente, mesmo sendo um adversário político, fiquei extremamente chateado, triste com essa situação. E saber que esses tipos de pessoa, na frente das câmeras, pregam o diálogo e fora das câmeras destilam todo esse ódio, falando de enterrar pessoas. Meu Deus do céu, que absurdo. Atualmente, é, foi lançada uma pesquisa eleitoral por uma página de jornal, que é o Diário, e também foi lançado em outras páginas Império da uma Notícia. pesquisa onde onde varia os candidatos que estão com mais força. O principal candidato que está com mais força, aparentemente, nessas pesquisas é o João Carlos Minquilo. E eu acho que, se eu não me engano, o segundo seria o Joãozinho Campestre. Você acredita que essas pesquisas que decorrem nas páginas do Facebook são verdadeiras, são compradas, são de acordo com o Tribunal de Justiça Eleitoral? O que você acha? Olha, eu não acredito em pesquisas eleitorais porque vemos situações tanto a nível municipal, estadual, federal, que não correspondem com a realidade. Em 2012, quando eu ainda tinha meus 10 anos e estava vendo a política de Guaranésia com toda a inocência de uma criança, eu via um carro passando pela rua, que podia ser um automotivo, né? Falando assim, João Carlos, 60 e não sei quantos por cento, Laércio, 30 e poucos por cento. Ao mesmo tempo passava uma moto de som, Laércio, 64%, João Carlos, 36%. Então são coisas que eu vi desde a infância e que no final não correspondiam à realidade. É a única pesquisa que eu vi que realmente foi registrada, não foi montagem de perfil fake, nada. Foi registrada inclusive no TRE. É uma que mostra o João Carlos Minquilo na primeira colocação, e na segunda colocação não estava o Joãozinho Campestre, estava o Paulo Marcos da Saúde. E eu não duvido, pelo menos dessa parte, porque como o Paulo Mar e o grupo do MDB têm a máquina na mão, é natural que eles criem uma representatividade muito forte. Embora vemos movimentos também com certa força por parte do candidato Joãozinho Campestre. Em contrapartida, eu não acredito que eu esteja com aquela porcentagem que colocaram na pesquisa. A gente tem muito mais aprovação do que está lá, e as pessoas que quiserem destinar o voto no 18, estamos à disposição para criar essa representatividade dentro do município. Podemos perceber nessas pesquisas que há uma variação bem pequena, de uma taxa bem pequena, entre 3% a 5% de diferença de cada pesquisa. Mas, na maioria das vezes, acabam variando o candidato da primeira, da segunda e da terceira colocação. Isso é uma coisa que vai variando de acordo com a semana. Essa semana, por exemplo, com a carreata que teve ontem e nessa semana, tanto do candidato Joãozinho Campestre, tanto de outros candidatos que também fizeram carreata, não só aqui no Jardim Renovação, mas em outras regiões da cidade, isso cresceram o nome, mostraram um nome bem específico para cada bairro. De acordo com as carreatas, você acha que as carreatas representam que eles estão comemorando a vitória? Você acha que é só uma forma de demonstrar que eles estão prontos para mostrar serviço, para mostrar algo melhor, para fazer algo diferente? O que você acha? Realmente, as carreatas elas demonstram, têm o intuito de demonstrar forças dos candidatos. Embora a disputa seja um pouco desproporcional também. Nós vemos candidatos, qualquer um pode entrar no Divulga Cand e consultar. Por exemplo, Diego de Castro recebeu mais de 130 mil reais do Partido Social Democrático para poder trabalhar a campanha dele. Edilson da Farmácia, mais de 120 mil reais recebeu do PT. Joãozinho Campestre, mais de 100 mil reais do Avante para poder trabalhar a sua campanha. E assim por diante. João Carlos Minquilo, 39 mil reais e alguns quebrados. Paulo Marcos, 50 mil. Enquanto eu recebi do meu partido apenas 7.500 reais. Isso porque eles cederam um advogado. Então, assim, para nós fica até mais difícil fazer o trabalho de militância de rua, mas estamos trabalhando dentro do possível sempre.
gastando o mínimo de dinheiro possível, principalmente o dinheiro público do fundo eleitoral. Muito bom. Pela federação, né, como muitas falam, que é a federação que manda essa quantia para cada candidato fazer o melhor trabalho durante esse tempo de eleição. Não é todos que recebem uma quantia tão boa quanto, por exemplo, 100, 120 mil reais para fazer um trabalho tão grande quanto alguns candidatos já estão fazendo. Numa candidatura simples que você está fazendo, você acha que já está chamando atenção o suficiente para garantir um possível segundo turno? Sim, eu acredito que nós vamos ter uma votação bastante expressiva nesse pleito. Inclusive convido as pessoas. Se eu represento os ideais de mudança que vocês veem, vocês que estão indignados com a política da nossa cidade, com o atraso da nossa cidade, com o baixo salário que é pago na nossa cidade, né? A falta de indústrias maiores para proporcionar um aumento na margem salarial, principalmente dos mais jovens, deem essa oportunidade para o 18, Maxwell Voz do Povo. Então, assim, a gente está trabalhando essa questão com muita humildade e vamos ter uma representatividade muito boa nas urnas. E temos fôlego para disputar muito mais eleições por aí. Muito bom. Caso essa eleição não for ganha, você pensa em com outros candidatos, com outro partido? Olha, isso varia muito, porque eu não acredito muito em bandeira de partido, eu acredito em pessoas. Então, não tem como afirmar num futuro distante se eu vou ser candidato pelo mesmo partido ou se eu não vou ser. O fato é que eu jamais vou me corromper com os princípios que eu penso. Se eu não concordo com uma determinada administração, eu jamais vou fazer parte dela e coligar numa eleição com algum candidato apoiado por ela. Um exemplo. Futuramente você pensa em estar voltando com a página Voz do Povo? Pensa em deixar ela do jeito que tá? Há grandes chances que eu volte sim, eu tenho essa vontade, embora o Danilo já tenha deixado claro que ele não vai mexer mais com a questão da página. Ele está agora fazendo parte da igreja adventista e está tomando outros rumos para a vida dele. E eu respeito a decisão dele, mas eu vou continuar cobrando independente de quem esteja na administração, seja como um perfil pessoal ou com a página. Muito bom. Você sabe que, caso você se torne prefeito da nossa cidade, você vai receber uma cobrança muito maior como prefeito do que você tá numa página cobrando outros candidatos, né? Você está preparado para tanta cobrança assim? Sim, porque eu acredito que político é empregado do povo. Político não foi feito para ser servido igual os coronelzões antigos no nosso Brasil, no nosso estado, e assim por diante. Eu estou totalmente preparado para ser cobrado, porque a população que paga salário de prefeito, vice, e demais vereadores. Embora encontraremos uma situação muito difícil com as dívidas do município. A dívida da milionária com a SIC, que vai incidir 48 parcelas a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, vai pegar os próximos 4 anos do prefeito que foi eleito. 278 mil mensais em 48 parcelas, fora os empréstimos que foram feitos pela atual administração e que vão ter que ser pagos. Então é uma situação muito difícil, porém temos que conseguir conciliar o pagamento dessas dívidas com a administração dos serviços públicos, né? Muito bom. Você planeja usar a parte da cultura de uma forma que a nossa cidade saia de uma posição extremamente, extremamente nojenta, de uma coisa que não é conhecida, e fazer com que a cidade seja conhecida não só pelo turismo, mas pela cultura que Guaranésia tem bem guardada? Com toda certeza. Em outra administração, Alberto Emiliano Finado Preto, como secretário de Cultura, deu um baile em todas as conjunturas posteriores. Eram grandes eventos para o nosso município, era uma cidade movimentada, seja na parte do teatro, da música e demais modalidades culturais. Então a gente precisa pensar nessa parte. Antes
Na verdade, o preto era diretor de cultura, né? Diretor de cultura. Depois foi criado secretaria e diretoria. Então, hoje contamos com secretário de cultura e diretoria de cultura, sendo que o preto sozinho conseguia desenvolver a parte cultural do município. Então, tem que enxugar a máquina pública, colocar pessoas na, na área da cultura como secretário ou como diretor. Eu pretendo extinguir o cargo de secretário de cultura e deixar apenas diretor de cultura, mas colocar uma pessoa que tem competência, uma pessoa que saiba ao menos fazer um dó maior no violão, que saiba da importância do teatro para o município, a importância do artista local que recebe um cachê vergonhoso perto de outras bandas que vêm tocar em carnaval ou aniversário da cidade. Muito bom. Maxwell, agora eu vou te dar o tempo para conversar com seus eleitores, para conversar com a família, com os amigos, com quem você gostaria que votasse em você no dia 6 de outubro, que é um dia que vai ser o dia da decisão, onde vai ser ou o Guaranésia vai piorar ou o Guaranésia melhora. Então, esse é o tempo que a gente vai ter de 1 minuto, 2 minutos para você conversar com o seu eleitor, para você falar o que você acha da cidade, seus projetos, seus planos e tudo que você deseja falar agora é a sua oportunidade. Querida população de Guaranés, a gente sabe que vocês estão cansados de promessas. A situação está difícil, o pessoal desacreditou da política. E, e a população tem a sua razão, porque são muitas promessas feitas que não são cumpridas posteriormente. Então nós estamos trabalhando com a verdade e com a honestidade. O que a gente pretende fazer? Igual eu falei no começo, colocar pessoas competentes na respectiva pasta. Na saúde, uma pessoa que tenha formação na área para solucionar a questão de exame, cirurgia atrasada, falta de medicamento na farmacinha. Ao designar um secretário de obras, colocar uma pessoa ligada à construção civil, um engenheiro, um pedreiro, outro profissional da área, e assim para as demais áreas. Você, mãe de família, de criança autista, muitas vezes, você acha que a saúde do nosso município está boa? Dispõe de profissionais suficientes para atender suas crianças, para atender sua família? Se você quebrar uma perna de madrugada e chegar no pronto-socorro, você vai ter todo o respaldo necessário na mesma hora. Então a gente precisa melhorar, precisa amparar com mais equipamentos na área da saúde, e só conseguiremos isso colocando pessoas capacitadas na pasta. Questão de obras. Antes de você iniciar uma nova obra, você tem que terminar as que estão em andamento, porque senão você fica criando obras e as que estão em andamento ficam paradas. Então, primeiro, terminar o que tem para ser feito, conjunto habitacional na Bimiguel, a creche do 25 de dezembro que passou de vergonha, virou palco de politicagem, políticos que já estiveram muitos anos aí na máquina pública e agora está prometendo que vai resolver o problema de vocês, não vai conseguir resolver. Por que não resolveram antes? Só agora na eleição que se manifesta. E assim para as demais áreas. O esporte, precisamos colocar nossas crianças para jogar bola, criar um projeto esportivo com futsal, futebol, vôlei, demais modalidades esportivas, artes marciais, oferecer meiões, chuteiras, equipamentos necessários para a prática de cada modalidade esportiva, auxílio para essas crianças treinarem lá fora, para que elas possam continuar com a questão de uma vida saudável, criar novos craques, jogadores profissionais do esporte, junto com acompanhamento educacional para incentivar as crianças a continuar estudando, colocar seguranças nas escolas do município, do distrito de Santa Cruz da Prata e valorizar os docentes, reuniões periódicas com professores e profissionais da educação, meio ambiente, fazer um trabalho de recuperação de nossas nascentes, implantar coletas seletivas no nosso município. Vocês podem ver, nós estamos prometendo coisas que podemos cumprir. São compromissos, não são promessas, na verdade. Então, vote no 18 para poder fazer diferença. Ah, mas eu vou perder o voto. Ninguém nunca perde voto ao votar naquilo que a pessoa defende. Você apenas perde o seu voto se você votar em uma pessoa que às vezes esteja forte e depois ela vai trair você depois que foi eleita e carregar aquele sentimento de culpa no coração. Então a gente pede o voto no 18, Maxwell Voz do Povo, para que possamos fazer a diferença em nossa cidade e criar a representatividade que vocês tanto precisam. Muito obrigado, Maxwell. Quero agradecer a sua presença aqui, mesmo que não tenha sido um debate como foi, a gente tinha previsto, né? Mas foi uma entrevista onde a gente mostrar quem é o Maxwell,
o porquê que o Maxwell pode estar no seu plano de governo e tudo mais. Com toda certeza, outros candidatos poderão fazer essa entrevista separadamente também. E no dia 3 de outubro, nos vemos no debate com todos os candidatos presentes, se Deus quiser, aqui no nosso estúdio, para debater quem é o melhor para Guaranésia se tornar o melhor. Isso é a decisão do eleitor para nossa querida e amada cidade Guaranésia. Maxwell, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Amém. você tem uma grande história pela frente, tem um grande caminho pela frente. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se Deus quiser, tudo vai acontecer durante os planos deles. Se for para ser, o povo vai escolher e o povo vai decidir. É isso que a gente espera de todos os eleitores para que possam melhorar nossa cidade. Não importa quem. O que importa é como isso vai ser feito, de forma justa, honesta e verdadeira. Maxwell, continue sendo essa pessoa incrível que você é. Continue sendo essa pessoa humilde que você se tornou, que você sempre foi. Eu acho que isso ninguém pode tirar. Você pode perder tudo, mas sua humanidade e sua humildade, nada nem ninguém pode tirar de você. Tá bom? Eu espero você no debate, no dia 3 de outubro, para que a gente possa debater sobre os seus projetos e os seus planos de governo. E agora, meu pessoal, fiquem com Deus. Eu espero vocês daqui a pouco, no dia 3 de outubro, no maior debate e no primeiro que vai ocorrer aqui da nossa cidade. E espero vocês no dia 3 de outubro, para que você, no dia 6 de outubro, escolha o melhor candidato para que representa-nos na Prefeitura Municipal de Guaranésia.